Salve, rapaziada, bom dia para todos vocês, boa sexta-feira. E mesmo com a ajuda do VAR, não deu para o Flamengo, ou melhor, para o Flamengo. Simbora primeiro trazer aqui a declaração de Marcelo Paes ali no pós-jogo. Fortaleza venceu 2-1, um gol contra de Wesley e o outro golaço do Lucero na boa jogada dele com o Pochettino. O Flamengo ainda fez um gol de pênalti, com um pênalti absurdamente polêmico, que na minha visão, pelo que eu vi nas câmeras, na transmissão da Sport TV, não foi absolutamente nada. Mas Edna foi lá, convicta, marcou o pênalti, mas não deu para o Flamengo. Vamos trazer aqui primeiro o que Marcelo Paes disse aí pós-jogo. Deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal também e ativem as notificações. Pessoal, grande vitória aqui no Maracanã, mas eu vou falar sobre a arbitragem. Um grande dirigente do futebol cearense, Fares Lopes, irmão do Raimundo Fagner, tinha uma frase muito sábia que ele dizia que forme time para não depender de arbitragem. Porque a arbitragem acerta, erra, a favor, contra, mas hoje nós ganhamos apesar da arbitragem. Porque o pênalti dado para o Flamengo foi um absurdo, foi constrangedor. Por mais que o árbitro erre em campo, que é um lance rápido, que não é para errar, o VAR tem a oportunidade de checar com várias câmeras, com vários ângulos, com calma, com velocidade, e confirmar o pênalti, né, que poderia ter atrapalhado todo o trabalho. Né? A gente viaja aqui 3 mil quilômetros para jogar contra um time super forte, o estádio lotado. Então não posso deixar de não registrar, tenho que registrar isso. Tem que ficar clara a nossa insatisfação do erro gravíssimo do árbitro de campo e principalmente do VAR. E o VAR, historicamente, esse rapaz traz prejuízo ao Fortaleza. Desde 2019, em Itaquera contra o Corinthians, 2021 contra o Atlético Mineiro, esse ano no clássico da Copa do Nordeste, tem várias situações. Infelizmente, esse rapaz costuma errar contra o Fortaleza. Então fica o nosso registro, a nossa indignação, apesar da vitória. Nosso torcedor comemora a vitória, e aí o que ficou no Maracanã foi o 2-1, histórico, bonito, 26 pontos, e vamos firmes, passo a passo, jogo a jogo, pelo bem do Fortaleza. Bom, Marcelo Paes falou aí sobre o histórico de ser péssimo contra o Fortaleza, mas primeiro, antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, vamos passar aqui de fato o lance polêmico, tá? O lance é esse aqui, meus amigos. Pênalti de Pedro Augusto em cima de Pedro, centroavante do Flamengo. O Flamengo rouba a bola no campo de ataque, no erro de saída de jogo do Fortaleza de Felipe Jonathan, e Pedro aparentemente chutou só o chão. Assim, pelo que eu vi nas câmeras, por esse ângulo, não dá para a gente ter a certeza que Pedro Augusto fez a falta em cima de Pedro. A sensação que dá é que Pedro chutou o chão e a árbitra, no caso, foi lá e marcou o pênalti. Então, acho que Marcelo Paes está certo nisso aí sim. Sobre a questão de histórico, não vou me aprofundar muito para não voltar à Copa do Nordeste 2022, tá? Porque a arbitragem ali, o VAR, beneficiou o Fortaleza. Em outras situações aí, em outros campeonatos, contra outros times, o VAR prejudicou o Fortaleza. Assim como acontece com a arbitragem do futebol brasileiro, gente. São horríveis, são horrorosos. Não necessariamente eles estão mal intencionados, até porque a gente não tem provas para falar que Edna estava mal intencionado. Eu não vou falar isso se eu não tenho provas, ou qualquer outro árbitro, o árbitra, o bandeirinha estava mal intencionado, se eu não tenho provas. A arbitragem do futebol brasileiro é um lixo, é uma piada, mas mesmo assim o Fortaleza venceu por 2-1. Vamos passar aqui para os gols da partida, tá? Ontem a gente fez uma live de 1 hora sobre a rodada da Série A de modo geral. Vamos pegar aqui primeiros gols. O Fortaleza abre o placar, cruzamento de escanteio de Breno Lopes. Ele foi muito bem na partida, sempre incomodando a defesa do Flamengo. Desvio de cabeça de Wesley para trás, engana Rossi e vai no fundo das redes. O Fortaleza abre o placar aos 10, 11 minutos do primeiro tempo. Fortaleza que começa num jogo bem sólido, bem consistente, de um time que estava marcando forte na defesa, mas que também estava contra-atacando. E num desses contra-ataques gerou o escanteio, muito bem batido por Breno Lopes, mas o Wesley, jogador do Flamengo, foi pior ainda, né? Ele conseguiu fazer o gol contra, não tem pra onde. É demérito demais pro Flamengo nesse gol. O gol de pênalti vocês já viram no lance polêmico, o Pedro vai lá e bate, né? Artilheiro da competição, 8 gols marcados. O vice-artilheiro é ele, Juan Martín Lucero, que fez o gol da vitória do Fortaleza em uma boa jogada de transição. Pochettino solta para Lucero, e Lucero fundo das redes, mais um gol do Lucero, fora da grande área, pegando de primeira e fazendo 2-1 para o Fortaleza. Esse gol de Lucero traduz muito bem o que é o Lucero na temporada, nos últimos anos, né? É um cara que sabe fazer bem o papel de pivô, fora da grande área. É um cara que, quando tem a oportunidade ali da entrada da grande área para finalizar, ele vai finalizar com muita eficiência. É o cara matador, é o cara decisivo. Foi assim contra o Palmeiras, no 3-0, que ele faz uma pintura
no ângulo, o Everton não conseguiu nem tocar na bola. E ontem, mais uma vez, chegou de primeira, ele já finaliza, ele não espera muito, não penteia muito, não domina muito, não enfeita muito, ele bota para o fundo das redes. O Lucero, que nesse momento é o vice-artilheiro da competição, com 7 gols marcados, tá? Já venho falando isso desde ontem. Eu acho que Lucero, cara, se não for o melhor centroavante que eu já vi atuando no futebol nordestino nos últimos 5, 6, 7, 8 anos, tá no top 2, cara. Eu não vou falar que é o melhor, porque às vezes a gente esquece de um ou outro nome ali e tal. Normal. Mas o que esse cara vem sendo importante pro Fortaleza nessa temporada é loucura, tá? Tem mais de 20 gols no ano. E assim, na Série A é o seguinte: Juan Martí Lucero é o vice-artilheiro da Brasileira 2024. Ele marcou 6 vezes nas últimas 6 rodadas. 13 jogos, 9 de titular, que ele jogou, né? 7 gols marcados, 2 de fora da grande área e uma assistência distribuída. Outro jogador que o SofaScore pontuou aqui foi o Pochettino, que é o líder de assistência do Brasileirão. Em 13 jogos ele fez um gol e contribuiu com 5 assistências, 34 passes decisivos, foi o primeiro no time. 6 grandes chances criadas, é o primeiro do time também. Cara, sobre a partida e análise do jogo de modo geral, primeiro a gente tem que compartilhar isso aqui, ó. O Fortaleza normalmente ele sempre tem uma arrancada na era Vojvoda, né, nas últimas 2, 3 temporadas aí. Desde 2021 ali, o Fortaleza sempre tem um período ali de 7, 8 jogos vencendo quase tudo, ou de 8 jogos vence 7, empata 1. Normalmente é bem a cara desse Fortaleza aí. O Fortaleza venceu do Grêmio, do Palmeiras, do Juventude, do Fluminense e do Flamengo nesse recorte dos últimos 7 jogos. Perdeu do Vasco, empatou contra o Atlético Mineiro. Então, a sequência do Fortaleza ela é muito, mas muito interessante, tá? Daqui a pouco a gente passa para a tabela, mas rapidamente aqui passar para vocês a análise individual da partida e do jogo. Vai passar aqui a questão estatística, né? O Fortaleza foi muito eficiente no jogo de ontem. O Fortaleza finalizou 2 bolas na barra. O gol e uma outra finalização que Rossi pegou, e só. O outro gol do Fortaleza foi um gol contra do Flamengo. Então, você vê ali meio que um massacre estatístico, né? 21-7 finalizações, 70-30 em posse de bola. O Flamengo criando ali 2 chances claras de gols contra nenhuma do Fortaleza, segundo a avaliação do SofaScore. João Ricardo teve que fazer muito mais defesas do que o goleiro Rossi, mas no final das contas o Fortaleza ele conseguiu marcar bem na maior parte do tempo e conseguia espetar em contra-ataques em algumas oportunidades. Então, não era um time acovardado, era um time que buscou jogar também em transição. O Fortaleza não tem um elenco melhor do que o Flamengo. Então, normal, natural, você jogando fora de casa, você jogar mais nos contra-ataques. O Fortaleza ele já vem jogando dessa mesma maneira há um tempinho, né? Não é de hoje que ele tá jogando nos contra-ataques. O Fortaleza ele joga assim já há um tempo, até mesmo quando joga no Castelão, contra equipes ali de G4, de G6, o Fortaleza joga dessa forma, tá? Destaques individuais, mais uma vez, João Ricardo, um dos melhores em campo, talvez o melhor, muito bem na partida, muito seguro em todos os momentos do jogo. Gostei da partida dos 2 volantes, Pedro Augusto e Hércules, para mim fizeram um bom jogo sim. Hércules sempre cresce muito no Maracanã. Ano passado ele fez o gol da vitória do Fortaleza no 2-1 também, no último minuto da partida praticamente. Breno Lopes, muito bem na partida nas jogadas em transição, sempre incomodando a defesa do Flamengo. Lucero e Pochettino também foram importantes, Pochettino pela assistência, Lucero pelo gol, tá? Vamos pegar aqui agora a tabela de classificação. Fortaleza, nesse momento, é o 7º colocado com 26 pontos, com um jogo a menos. E sabe qual é o detalhe disso aqui? É que a sequência do Fortaleza ela é muito tranquila daqui para o final do primeiro turno. O Fortaleza ainda vai enfrentar o Atlético Goianiense, tem até aqui a sequência dos próximos jogos, tá? Vai pegar o Atlético Goianiense, primeiro Vitória, né, no Castelão, depois o Atlético Goianiense no Castelão de novo, tem um jogo atrasado contra o Criciúma, no Heriberto Rios, e tem mais um jogo aqui que eu tô esquecido, que também é mais um adversário bem acessível para o Fortaleza. Eu vou até dar uma checada aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas a tendência é que o Fortaleza continue aí, ou suba de posição, e vai pegar o Internacional, mas o jogo do Internacional foi adiado, né? Então, enfim, são 3 jogos do Fortaleza daqui para o final do primeiro turno. E a tendência é que o Fortaleza faça ali dos 9 pontos que vai disputar, pelo menos em 7, ganha 2 e empata a outra. Pelo que joga, pelo desempenho, pelo elenco, pelo momento que vive em comparação aos outros times, o Fortaleza ele tem uma responsabilidade agora de fazer 7 pontos nos próximos 3 jogos. E aí, se fizer isso, vai continuar aí ou vai subir até de posição. Óbvio, não briga pelo título, porque Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bahia, para mim, tem elencos bem melhores. Bem melhores, não vou falar bem melhores o Bahia, mas o Bahia tem um elenco melhor sim, em relação ao Fortaleza. E o Fortaleza ainda tem Sul-Americana no bololô, vai desviar foco em alguns momentos também da Série A, enfim, cara. Mas a campanha do Fortaleza é boa sim,
26 pontos com jogo a menos. Se vencer esse jogo atrasado, vai a 29, pode passar o São Paulo e o Cruzeiro, que também tem um jogo a menos, né? Enfim, ficaria a 1 ponto do Bahia e a 4 pontos do líder Botafogo. A campanha do Fortaleza é boa, eu acho que a análise da tabela é a questão da gordura criada, para, no momento de instabilidade, no momento que o time oscilar negativamente, no momento que o time, tenho que poupar jogadores para jogar Sul-Americana, eu vou perder pontos aqui, show, eu tô ali estável na 11ª, 8ª, 7ª colocação, 9ª, sei lá, e aí quando eu for eliminado ou não de uma Sul-Americana, eu volto para a Série A e eu volto em 19º, brigando por essa vaguinha na pré-Libertadores. E essa Série A tá muito difícil, Cruzeiro com muito investimento, São Paulo, Bahia, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Então, eu vejo que o teto ali do Fortaleza, na minha visão pelo menos, é pegar uma vaguinha na pré. Nada muito além disso, pelo nível dos adversários que o Fortaleza tem ali como concorrente, tá? Ainda tem o Atlético Mineiro que tem um jogo a menos em relação à galera, o Inter que tem 3 jogos a menos em relação à galera também. Enfim, mas a campanha do Fortaleza ela é muito boa assim, tá? Bom, meus amigos, é isso. Abraço para todos vocês. Estamos de volta aí mais tarde. Valeu, gente. Tamo junto.